Ó a gente, a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Como estão? Tudo está muito bem. Les espero que tudo está muito bem por la graça de Deus, nosso Salvador. E hoje eu senti a emoção de compartilhar uma palavra tão hermosa, linda, bela, bonita com vocês. Então, a cada quem que subir neste live, eu te pido de compartilhar para mim, por favor. Compartilha para mim este live para que mais pessoas devem escutar, entender o que é amor de Deus. Eu queria falar sobre amor de Deus. Para falar de amor, que você pretende sobre amor? Que significado amor? Essa palavra tão forte, poderosa, essa palavra tão poderosa e grande e bela. Por isso mesmo eu senti a emoção de compartilhar a palavra convosco. Amém? Aleluia. Oh grande e poderoso Deus. Aleluia. Mes chers amis distingués de l'émission Neshama, ce matin l'après-midi. Amar. Todas as pessoas devem 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 amar a seu próximo. Devem amar a seu camarada, a seu colega. Devem amar seu pai. Devem amar sua mulher, seu esposo. Tem que amar, tem que ser amado. Para amado que nós precisamos, para amar na verdade. Porque muita pessoa falam, diz que amam, que não ama na verdade. Escuta bem. O amor é uma coisa tão poderosa, é uma coisa grande, uma coisa tão grande, tão forte, amar. Pelo amar, muita pessoa pode falar, estou amo, te amo, a esposa. Te amo, minha esposa. Te amo, meu esposo. Te amo, pode falar. Te ama, minha filha, te ama. Pelo muitas vezes a gente ouve falar essa palavra. Muitas vezes na vida, no trabalho, no colégio, no trabalho,
Quando ele te vê, ele diz, amigo, te amo, há muito tempo que não vejo, como está? Como está? Como vai a família? Como tu está? Como haver estado? Esse amigo pode te responder, estou muito bem, eu te amo também. E alegria, diz que te amo. Pero para amar, nós precisa muita coisa para amar na verdade. Pero muita pessoa fala que ama, não ama na verdade. Não ser como amar. Não sei como amar. Então vamos ver sobre amor humano e amor de Deus, nosso Salvador. Muitas vezes a sua esposa diz te amo, me dando te amo, dando caliciando a cabeça, caliciando a sua mão, se beija, se dá amor muitas vezes. Pelo um dia na vida, no tempo difícil, no tempo complicado, que você deseja amar, que você precisa ouvir essa palavra de amor. Quando tem brinca na casa, brincadeira, quando a gente se brinca, quando tem uma discussão entre outro, então esse amor vai diminuindo pouco a pouco, que de pessoa trata de ver, de pessoa trata de ouvir essa palavra, é tão emocionante no tempo difícil, essa pessoa queria escutar essa palavra, ela tem deseja para ouvir essa palavra, pelo não é encontrado essa palavra no tempo difícil. Por exemplo, quando a pessoa faleceu, chega no cemitério para enterrar essa pessoa, para enterrar essa pessoa, porque no dia para enterrar essa pessoa, você vai ver muita pessoa que vem a suportar essa família de Santos Pérez. Havia falecido, muita pessoa vai no cemitério, dá força à sua família, diz a vida é assim, tem que continuar batalhando. A vida é um desafio que a gente tem que levantar, tem que afrontar esse problema, a vida. Quando este homem chega no cemitério, já enterraram a sua esposa dele, que diz sempre, te amo, meu esposo. A sua filha que diz, te amo. A seu filho que diz, oh pai, te amo. Meu querido pai, te amo. Quando você chegar no cemitério para enterrar essa pessoa, sabe o que ele vai te dizer? Ele vai dizer, sua esposa vai responder, você já não é meu esposo, não é minha esposa, porque chegar no tempo final, ali ninguém vai te acompanhar. Ali você não vai ter acompanhamento no cemitério. Então, o que eu quero te dizer?
que ele te dizer? Vamos ler a palavra de Deus em João 3, capítulo 16, para ver amor na verdade, amor real. Vamos ver essa palavra. Vamos ler junto com a gente, para ver sobre amor que estou falando, um amor fiel, uma pessoa, quando ele te ama, quando ele diz te amo, ele nunca vai te deixar sozinho. Vamos ler para ver. João 3, capítulo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez mais, vou ler uma vez mais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, oh aleluia, Espírito Santo, o gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh gente, gente, uma palavra tão hermosa, tão linda, tão bela, bonita, viu? Que nós ouvimos hoje essa palavra tão hermosa, tão linda para a gente. Então, de tal maneira que Deus amou o mundo, Ele te ha dado único. Vamos ficar na palavra da único. A palavra único. Quando ouvi a palavra único, que significado a palavra único? Uma coisa único significa não vê ali duas coisas. Duas coisas não existem. Só uma coisa. Só R$1. Quando falar R$1, só R$1. Não pode ser 2, 3, 4 reais. Só R$1. Só R$1. Só único. A palavra único significa só. A unidade, quando ouvi a palavra unidade, significa somente um. Então, a Bíblia diz bem claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós acreditamos na palavra de Deus, quando nós lendo cada dia mais a palavra de Deus, nossa vida vai ser transformada por, aleluia, bendito seja o nome de Deus, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Altíssimo Deus, aleluia. Quando nós fica na palavra de Deus, quando nós fica na presença de Ele, então seu comportamento, sua vida de ser, então vai ser transformada por causa de morar na presença de Deus. Então você vai ser transformada. Uma pessoa transformada significa seu comportamento já mudou. Vê uma transformação completamente, nossa vida ser transformada.
porque nós fica na presença de Ele. Aleluia. Então, Deus amou o mundo, ha dado único, o Filho genito, para que hoje nós temos a vida eterna. A eternidade existe quando a pessoa fica na presença de Deus, como a Bíblia fala bem claro em Tessalonicenses, diz bem claro 4, 16, 17, a ressurreição dos mortos no dia, você que é cristão vai ser transformado para que levantar o dia do arrebatamento da igreja. Você vai ser subir por ele no céu, ali você vai morar uma semana com ele por a boda del Cordeiro com ele. Então, este amor estou falando, existe em nossa vida quando nós acreditamos. Então, sua esposa, seu esposo pode te dizer cada dia, mas te amo. Não estou dizendo que essa pessoa, tua esposa não te ama na verdade. Não é isso que estou falando. Estou falando sobre um amor da eternidade. Um amor que existe, que não tem fim. Amor de Deus não tem fim. Amém? Por isso vamos ser amados como nós deveríamos amado. Em Efésios 5, capítulo 22, diz como Jesus, Deus amou a sua igreja. Cada homem deve amar a sua mulher como Jesus amou sua igreja. Oh, aleluia. Eu senti a unção de Espírito Santo pela noite. Amém? Então, irmãos, amar é uma coisa que vem de Deus. Não é nossa coisa que nos cria essa coisa. Nos gera. Quando uma família gera amor de Deus, quando uma família gera amor de Deus, essa família vai ser transformada. Porque ele mora na casa do Deus. Essa família ela mora na presença de Deus. Então, essa família vai por progresso. Vai ver muita coisa sobrenatural. Coisa sobrenatural vai ver nossa vida. Não vai ver divórcio, porque muita pessoa diz que te ama. A pessoa é essa que te ama. Um dia você chega a casa, ela manda uma carta de divórcio. Ele manda uma carta de divórcio, porque a Bíblia não reconhece o divórcio. Não. Mateus 19 fala sobre divórcio. Porque também outra parte falou, Moisés manda homem para poder escrever uma carta quando achar essa pessoa, quando essa pessoa está errada, ou tem dois homens, duas mulheres, ou adultério. Quando agarra essa pessoa, quando encontra essa pessoa no adultério, diz que vai ser o Moisés escreve a lei do Moisés, vai dar uma carta de divórcio. Outra parte, capítulo 10, 11, 10, diz bem claro. O nosso Senhor Jesus Cristo não reconhece a palavra divórcio. Porque quando você casar, que diz o pastor, hasta que a morte te separar, somente na morte, o divórcio não existe para Deus. Porque mesmo essa palavra diz, não é toda pessoa que vai conseguir entender, pelo lo que podia entender, que
que entenda a palavra de Deus. Então diz, essa pessoa que te amou, um dia pode te divorciar, pode te deixar abandonado, deixar sozinho, dar uma carta de divórcio. E divórcio não vem de Deus. É coisa o mesmo do diabo. Porque Deus diz, bem claro, a Bíblia diz, tudo que eu unimos, ninguém poderia separar. Quando Jesus une uma coisa, ninguém pode te separar. Então, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo é um amigo fiel. Ele tem um amor fiel para você. Ele é fiel. Ele tem a palavra. Muitas vezes. De homem não tem a palavra. Essa mulher não tem a palavra. Não respeita a sua palavra. Este homem não respeita a sua palavra. Pelo Jesus Cristo, sim. Quando ele diz te amo, ele ama na verdade. Então, gente, vamos ler o que diz Mateus 19, para mais conhecimento dessa palavra. E depois voltar em João 3,16. Vamos ver o que diz Mateus. Ô pessoa, que tão hermoso, tão lindo, as palavras de Deus. As palavras de Deus tão hermosas, tão lindas. Amém, amém, amém. Grande e poderoso Deus. Altíssimo Deus. Deus Altíssimo. Aleluia. Aleluia. Oh, grande, altíssimo Deus. Oh, glória a Deus. Mateus 19. Oh, Senhor Jesus, te adoro, oh Pai, Pai Celestial. Mateus 19 diz, vou ler nele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E conteu que, concluído Jesus, esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. Seguiram muitas gentes acolheram ali. Então chegaram a pedir-lhe os fariseus, tentando ou dizendo-lhe, e ele citou a homem pudiera sua mulher por qualquer motivo. Escuta bem, gente. Então chegaram, então diz, verso 4, ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez mucho, macho e fêmea. Diz 5. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher. Deixar seu pai, a mãe, unir sua mulher.
serão dois, nunca só carne. Você ouviu essa palavra? A gente? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus ajudou, não separe o homem. Escuta bem, gente. Não é minha palavra, senão a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ver. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Lo que Jesus ajuntou, não separe o homem. E por que você está divorciando? Por quê? Eu não consegui entender o que é divórcio. Porque a Bíblia não reconhece. Vamos em seguida. Capítulo 7. Disseram-lhe eles, então, porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la. Disse-lhes, ele Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Por a dureza de vosso coração. Amém? Por a dureza de vosso coração. Porque nosso coração é bem duro, mas que concreto. Porque nosso coração é duro, mas que concreto. Para romper, nós necessitamos um martelo de 10 quilos para romper essa roca, a dureza de nossos corações. Disse-lhes, ele Moisés, porque causa dureza do vosso coração vos permitiu repudiá-la, vossa mulher, mas o princípio, escuta bem a palavra, mas o princípio, aleluia, o princípio não foi assim, viu? Mas o princípio não é assim. Não é assim que estava antes de homem nasceu. Antes de homem nasceu, não é assim que estava. Por a dureza de nosso coração, que Deus pediu de fazer uma carta de divórcio. Pelo antes de homem, não estava assim. Então, 9. Eu vos digo, escuta bem, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. Se você divorcia, você casa com a mulher, você está morando não na adultério. Você é um homem adultério, uma mulher adultéria. Assim diz a Bíblia bem clara. A palavra de Deus sempre fica bem calíssima. Para aclarar essa coisa que muita pessoa não consegue entender. O que é ou é amor.
amor de Deus. Então, gente, desce e diz, e o que casa com a Pudela também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, perdão, se assim, respondia aos discípulos, diz assim, é a condição do homem relativamente à mulher não convém casar. Não convém casar. Porque ele diz, se é assim que está a coisa, então o homem não deve casar. Não é necessário, não é necessário de casar. Oh, gente, obrigado, Pai do céu, por essas palavras tão hermosas, tão linda, tão bela. Aleluia. Oh, Deus seja da glória, omnipotente. Shalom, shalom. Halem salam, sadamida, sadamida. Ham sadamida, sadamida, sadamida. Ham sadamida, sadamida. Ham sadamida, sadamida. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. El león de la tribu Juda. Alléluia. Yeshua. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Alléluia. Oh, grande e poderoso, altíssimo Deus. Amém, aleluia, aleluia, valiente. É grande Deus. Glória a Deus. Deus omnipotente, Deus grande, Deus altíssimo. Power the blood of Jesus, power the blood of Jesus. Jesus' name. In them Jesus my debt to the pay. 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 Oh, tonight worship the Lord tonight. Tonight worship the Lord tonight. Worship the Lord tonight. Worship the Lord tonight. In them Jesus, grande poderoso Dios, rompe las cadenas, todas cadenas. Si Espíritu de Dios está en este lugar. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios se está, muévete, muévete en mí, muévete en mí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. Espíritu de Dios está, muévete, muévete en mí. Jesus' name, muévete en mí, my debt to the pay. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de su amor. Muévete en mí, Deus Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Deus Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, oh, Deus Espíritu, muévete en mí. Si el Espíritu de Dios está na sua família, si el Espíritu de Dios se move na tua vida, está aquí para mudar, está aquí para transformar. Espíritu de Dios está
Llena mi vida. Enche a mi espíritu. Enche en mí. Si el Espíritu de Dios está, Yeshua Mashiach. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, oh Santo, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de su amor. Muévete en mí, Deus Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Oh Yeshua Mashiach, el León de Judá, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de su amor. Muévete en mí, Deus Espíritu, muévete. Yeshua, aleluya. Sabaoth, El Shaddai, el León. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de su amor. Muévete en mí, Deus Espíritu, muévete. Yeshua, muévete, 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 muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, praise to the Lord, Jesus' name. In them, Jesus, my debt to the pay. Oh, tonight, worship the Lord. Hallelujah, worship the Lord. Oh, praise Him the Lord long time. Praise Him the Lord long time. Hallelujah. Tu es le roi, tu es mon sauveur. Tu es le roi de toute la terre. Tu es mon libérateur. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, gente. Eglinda, Espírito Santo. Aleluia. Diz only seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher. Não convém casar. 11 diz, ele, porém, lhes disse, não todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Você ouviu bem? A que ele concedido. Concedido. Que significa concedido? Essa palavra que significado? Que significado? Que significa? Vamos ver. A quem foi concedido significa a eles que têm o Espírito Santo. Quando a pessoa tem Espírito Santo, o Espírito Santo vai te ajudar para compreender, para entender o que as palavras de Deus. Oh, amém? Quando dizem amém. Por ajuda do Espírito Santo,
Então você vai conseguir entender, vai conseguir compreender e amar a sua mulher, amar seu esposo, porque o Espírito Santo está trabalhando. Quando você deixa o Espírito Santo trabalhando na nossa vida vai ser transformada. Vai ver uma mudança, uma transformação vai ser em nossa vida. Porque o Espírito Santo está trabalhando em nossa vida. Amém. 12 diz: porque é único que assim nascerão todo ventre da mãe, e há únicos que foram castrados pelos homens. E há único que se cadastra homem. Por causa do reino dos céus, quem pode receber isso que o receba? Você ouviu? Tem homem que gosta de divorciar-se, porque desde o ventre de sua mãe, porque o diabo fez um trabalho de ventre na barriga, desde nascer, ele está assim, ela está assim, viu? Desde nascer, amém? Porque a pessoa que tem, a pessoa que tem o Espírito Santo vai entender, vai compreender, vai conseguir aprender e entender o que é amor. Amor de Deus é uma coisa linda. O amor é uma coisa tão bonita, tão bela, tão apaixonado. Porque o Espírito Santo fica conosco, com a gente. Então, ou a gente, porque você está divorciando. Trouxe l'angle, então alguns, ok? Então vamos. Jesus Cristo está votando. Por si ele está votando. Amém? Ele está votando. Ele não tardará para chegar. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Jesus Cristo está votando. Jesus Cristo está votando. Cristo viene pronto. Solamente acéptalo como único rey, único salvador de su alma. Porque tempo está acabando. Tempo se está acabando. Tempo está acabando. Tempo se está acabando. Já. Amém, aleluia. Vamos entrar na presença de Deus. Vamos deixar de divorciar. Vamos deixar de divorciar. E divórcio não é na coisa de Deus. Você deve amar sua mulher. Deve amar seu homem, seu esposo. Como Jesus ama a igreja. Ele derrama a sangue na cruz de carvalho, para que hoje nós temos a paz e a tranquilidade. Jesus está voltando, glória a Deus. Cristo viene pronto. Ele não tardará para chegar. Pronto. Jesus não tardará para chegar.
ele está votando? Auldo, you welcome. Everybody welcome. Amém. Ele não está lá para chegar. Já estamos no fim do mundo. Se nós estamos no fim do mundo, o que nós devemos fazer? Ficar na presença de Deus. Deixa de ser divorciado com sua mulher, com seu esposo. Deixa. Você é cristão, você é crente, você crê no Jesus Cristo, você aceita Jesus Cristo como único Salvador. Deixa de ser divorciado. Muitos pastores no Brasil são divorciados. Muitas mulheres pastoras são divorciadas. Diz que adora Jesus, está cheia de Espírito Santo. Isso é a mentira de você. A mentira. Se você está divorciando, você recasar, você está molando viver toda a sua vida no adultério. Adultério, como diz a palavra bem clara. Você está molando no adultério. Adultério. Porque Deus conhece a primeira esposa que você tiver. Tu tiver primeiro esposo, ele que Deus conhece. Deus não conhece outro homem que tu pegar, tu recaçar, se não tem problema. Coisa do mundo, coisa do mesmo diabo. Se você recaçar e você deixa a sua primeira mulher, você é crente, você é pastor, você é pastora, você é divorciado, então você está dirigindo a igreja de Deus, você está errada. Você é uma pessoa errada. Errada. Eu estou dizendo como pastor Tassi, pastor François Tassi, estou dizendo que você está errado. Porque a Bíblia não reconhece divórcio. Não conhece divórcio. Você deve arrependimento. Você tem que falar linguagem, mentira. Você não vai conseguir falar língua se você está divorciada. Você está divorciado. Você está errado. Você diz, hey, você está divorciado? A família construindo por Deus. A primeira família que Deus construiu é Adão e Eva. Adão e Eva, o primeiro casamento que ele fez no jardim de Edém, é Adão e Eva. Ele diz tudo que Jesus unir-se, ninguém na terra poderá separá-lo. Ninguém na terra pode separá-lo. Ninguém na terra. Depois que o pastor diz, hasta a morte nos separar. O Espírito Santo, quando este pastor está na condição para celebrar o casamento, está em condição de servir, de adorar Jesus. Então, quando ele diz, hasta a morte nos separar, ele entra de calibando essa palavra. Calibou essa palavra. E porque hoje você está divorciado. Porque hoje você é divorciada. Você diz, pastor, você dirige o culto para Deus. Para quem tu está dirigindo? Para quem você está dirigindo? Se você sabe que tu
Está errado. Tudo está errado. Tudo está errada. Porque você está ali. Vamos ler. Romanos 12. Lê com a gente. Não é minha palavras. Não é minha palavra, senão do Senhor Jesus. Amém? Minha palavra não é. Romanos 12. Que diz? Romanos 12 diz. Ou a gente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional. Então, Romanos 12 diz: E não vos conformeis com este mundo. Escuta bem a palavra. Escuta também, mostra essa palavra. Escuta. Romanos 12, capítulo 2. Primeiro 2. Escuta. Ele não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você viu? Não se conformasse na coisa do mundo. Porque nós estamos no mundo, pero não somos mundo. Porque nós fazemos a parte do mundo. Porque estamos no mundo, somos passageiros. Somos cristãos que servem a Jesus, somos passageiros. Não conformes na coisa do mundo. Oh, amém. Então, tudo está errado. Tu me permite te dizer, Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando. Ele não tardará. Jesus is coming back. Jesus is coming back. Aunque você está preparado, aunque você não preparado, Jesus está voltando. Ele não tardará. Ele não tardará. Ele não tardará. Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando. Amém. Ele está voltando. Ele não tardará para chegar. Ele está voltando, gente. Se você não está preparado, o que você vai fazer? O que você vai responder a Jesus?
Amém, aleluia. Glória a Deus. Jesus não está lá. Ele não está lá. Ele está voltando pronto, gente. Então, se você está procurando um amigo, um marido fiel, não deixa de procurar Jesus Cristo, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Jesus é fiel. Fiel. O agente hoje, 90% casamento são divorciados, destruídos. Destruído. A maioria do mundo, casamento são destruídos. São destruídos. Às vezes, de pessoa casa por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, e depois divorciaram. Muitas pessoas são cristãos, crentes, casa por riqueza. Ele viu, essa pessoa viu que essa mulher, essa selva tem casa, tem carro, se casasse com ela, não por amor, senão por riqueza. Essa mulher casar com este homem, não por amor, por amar, por riqueza que ele tem. Ela sabe, que este homem tem 3, 4 casas, tem riqueza. Se casasse com ele. Pelo não casa para quê? Porque ela ama. Porque ele ama, não por isso. Senão por riqueza. Então, riqueza, fama, tudo acabarão na terra. Tudo acabarão na terra. Fama, riqueza. Você tem uma conta cheia de dinheiro. Sua conta está cheia. Tudo acabará na terra. Tudo acabará na terra. Amém? Tudo acabará na terra. Não se deixa procurar Jesus. Ele é fiel. Ele te ama na verdade. Porque Jesus, Deus amou o mundo. Ele ha dado o único filho, o gênito, para que hoje nós temos a vida. Nós temos a vida eterna. Porque Jesus morreu na cruz. Ele paga preço o pecado na cruz de Calvário, para que hoje nós podemos falar, nós podemos caminhar, nós podemos comer, porque Jesus morreu na cruz. Ou a gente hoje, esta mensagem, por favor, compartilhe a mais pessoas, para que mais pessoas poderão ouvir o que é amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te ama. Ele te ama na verdade. Jesus Cristo está voltando. Por si, Ele está voltando. Ele está voltando. Voltando. Ele não tardará. Jesus não tardará. Ele está chegando. Já ele deixa a porta. Ele mais longe da porta. Se você deixar essa porta fechada sobre você, você vai diretamente no inferno. Inferno existe. De pessoa que diz incrédulo, diz que inferno não existe. Existe a palavra inferno. Então, Jesus está voltando. Prepara-vos.
Você deve preparar para quando ele chegar, ele vai te chamar por seu nome. Ok? Então, pessoa, compartilha para mim, por favor, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Quando você está compartilhando este live, tem família destruída por diabo, por Satanás. Então Deus, por essa mensagem, por essa predicação, a família que vai ouvir vai ser transformada. Porque o Espírito Santo está aqui, está ali comigo. Compartilha, por favor. Compartilha para mim. Vou te deixar hoje. Vou te deixar com essa palavra. Não deixa duro tua coração. Deixa tocar tua coração com a palavra de Deus. Vai ser muda. Uma mudança vai ver. E sua família vai transformada. Sua filha que deixa a casa, ela vai voltar. Seu filho que deixa a casa, está fumando droga, está tomando cachaça na rua, ele vai voltar. Pelo devemos obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Deus te amo. Que a paz e a tranquilidade de nosso Senhor Jesus seja convosco. Tchau. Te amo a tudo. No amor de nosso Senhor Jesus. Que a paz e amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Tchau.